Então, pessoal, o tema dessa semana são os fatores ecológicos, né? Vocês vão ver também que alguns autores vão chamar, né, alguns livros vão chamar de fatores limitantes ou regulatórios, né? E é interessante essa abordagem, porque muitos desses fatores ecológicos, que podem ser tanto bióticos quanto abióticos, né, justamente eles acabam de certa forma, influenciando a existência das espécies, a possibilidade de desenvolvimento dessas espécies e da ocorrência dessas espécies em determinadas regiões, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um mapa, né, um mapa genérico da ocorrência da araucária angustifolia, no caso, aqui no Brasil. Então, se vocês olharem, a gente tem em verde claro, a região de ocorrência da floresta Mata Atlântica, né? E em verde escuro, onde ocorre a araucária dentro da Mata Atlântica, né? Então, boa parte aqui do sul do Brasil, né? Mas também pequenas porções ali no estado de São Paulo, também no estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, olhando esse ecológico, vocês acham que está associado à distribuição da araucária? Pode? Temperatura e, de certa forma, altitude também. Por que, de certa forma, a altitude? O fator principal é a temperatura, sem dúvida nenhuma. A grande questão é que a altitude, ela tem uma relação, de certa forma, com a questão da temperatura. Porque, especialmente quanto mais próximo das regiões tropicais, a altitude, ela acaba compensando, digamos, essa questão da temperatura. Então, por exemplo, no sul do Brasil, a gente tem temperaturas mais baixas. E aí nós vamos ter a região principal de ocorrência da araucária acima de 500 metros, né? Já para a região sudeste, por exemplo, que está mais próxima dos trópicos, continua sendo a temperatura, mas para a gente ter essa temperatura média mais baixa, a gente precisa de mais altitude. Então, já são regiões que normalmente estão acima de 1.000 metros, né? Então, de certa forma, os dois fatores, né, temperatura e altitude, estão sendo responsáveis, digamos assim, pela distribuição dessa espécie. E vejam que ela é uma espécie que está adaptada a essa condição de um clima mais ameno, né? Inclusive, se houvesse neve, né, temperaturas bem negativas, para ela não seria um problema sério, né? Inclusive tem na Argentina, por exemplo, regiões onde que tem uma neve relativamente intensa e tem presença da araucária. No entanto, vocês talvez conheçam várias plantas, várias espécies que não conseguem se adaptar a regiões de clima frio. Então, se houver uma geada ou neve ou temperaturas negativas, as espécies, as plantas, no caso, vão morrer, né? Esse aqui é um mapa de distribuição dos manguezais no mundo, né? Então, os manguezais é um tipo de vegetação que ocorre nas regiões litorâneas, né? Normalmente em regiões onde a gente tem o encontro de um rio com o mar, né? E formam uma condição ali ideal para o desenvolvimento, então nesses estuários, com uma água salobra, né? Então, normalmente mangue está associado a isso. Apesar disso, se vocês olharem onde tem mangue no mundo, né, em verdinho aí, claro, não é todas as regiões litorâneas de encontro com rios que tem mangue, né? Então,
Que fator vocês acham que poderia estar associado à existência desse tipo de vegetação de mangue nesse caso? O relevo da Cordilheira dos Andes? Bom, poderia explicar parte dessa questão, mas, por exemplo, a gente tem algumas regiões lá, por exemplo, na Austrália, tá vendo? Não tem, não tem a cordilheira, por exemplo, e também não tem mangue. Toda aquela região da Europa lá tem litoral, tem mar, e não tem mangue. Ah, por que isso ocorre? Então, sim, Rafael, tem a ver com a questão de ter água doce com salgada, mas isso também ocorre em várias regiões do litoral, né? Então, por exemplo, no caso da América do Sul ali, né? Na região do Pacífico, a gente tem regiões onde que tem o rios encontrando o mar também. Então, essa junção de água doce e salgada, mas não tem mangue. Sim, Lua, tem a ver com clima, mas lembre-se que quando a gente fala clima, é uma palavra muito genérica, porque o clima ele envolve no mínimo três fatores, que é temperatura, umidade, né, ou precipitação e intensidade luminosa. Então, no mínimo esses três fatores juntos é que eles vão contribuir para isso que a gente chama clima, né? Então, de certa forma, tem razão, mas vocês conseguem imaginar um desses aspectos do clima que seja determinante nesse caso? Temperatura. Muito bem, temperatura. E nesse caso, a temperatura não é a temperatura do ar, como, por exemplo, no caso da araucária, e sim a temperatura das correntes marítimas, né? Justamente porque o mangue tem uma grande influência, né, dessas regiões litorâneas e da água do mar, né? Então tem a ver com as correntes marítimas. Então, onde a gente tem uma condição de corrente quente, né, existe a possibilidade de ter mangue. Onde tem correntes frias, não tem possibilidade de ter mangue. Mesmo tendo aquelas outras duas condições, que é o encontro das águas doces com salgada, né? Então vejam lá aquela parte lá da Austrália que eu mostrei para vocês, lá que também não tinha, né? Também é uma região de clima de água fria, né? No entanto, por exemplo, lá na Europa tem essa condição da água um pouco mais quente, mas daí tem os outros fatores que acabam limitando o desenvolvimento do mangue. Nesse caso, daí já é a temperatura do ar, né, que é muito mais frio. Então, esses elementos todos, né, eles acabam sendo determinantes para a ocorrência dessas espécies em cada um desses locais, né? Bom, basicamente, usando esses dois principais fatores do clima, que é temperatura e precipitação, é que se desenha mais ou menos a ocorrência dos biomas mundiais, né? E, obviamente, as espécies que são adaptadas a essas condições e que vão representar esses biomas, né? Então, por exemplo, florestas tropicais, como é a Amazônia e a Mata Atlântica no Brasil, só ocorrem em regiões de alta temperatura e alta precipitação, né? Já
Se tiver alta temperatura, mas baixa precipitação, aí a gente pode ter um exemplo quase oposto, que é o deserto. Então a gente tem alta temperatura, mas o fato de ter baixa precipitação não faz com que a gente consiga ter espécies, por exemplo, como árvores se desenvolvendo naquela condição, né? Ah, e como é que se formam os oásis, né, nas regiões desérticas? Justamente onde tiver a possibilidade de ter um pouco d'água, vai conseguir desenvolver uma vegetação mais exuberante. Onde não tem, vai predominar, né, a falta de vegetação, nesse caso. E dessa forma, é que são construídos esses mapas, né, que tentam demonstrar ou representar a ocorrência dos biomas mundiais. Hoje a gente não vai discutir biomas mundiais, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Mas aqui é só vamos dizer assim, um experimento, um treinamento aí, para vocês lembrarem um pouco desses biomas mundiais, que certamente em algum momento vocês já viram isso, né? E a gente vai depois aprofundar um pouco mais. Alguém quer se arriscar em tentar identificar algum desses biomas aí de 1 até 8? Podem chutar, não tem problema. Vou começar pelos mais simples ou mais fáceis, talvez. O que é o número 7? O bioma amazônico, sim, o bioma amazônico faz parte desse bioma mundial que é florestas tropicais, assim como a Mata Atlântica. Por isso que a gente vê, né, essa cor, que é o 7, tanto presente ali na região da Amazônia, quanto da Mata Atlântica no litoral brasileiro ali. Então, florestas tropicais. Exato, está correto. O 8 é o cerrado, isso, que quando a gente pensa em biomas mundiais, é o bioma savânico, né? Tanto é que a gente tem aqui no Brasil, né, que é o chamado de cerrado, localmente chamado de cerrado, mas a gente tem em toda a região central da África, né? Então, a região central da África, que é aquela savana típica, né, que a gente tem presente. 1 e 2, tunda e taiga, correto. Isso, o 4, a gente regionalmente chama de pampa, né? Mas são os campos, né? Os campos temperados. Então a gente tem o pampa aqui na América do Sul, mas a gente tem a região das pradarias, por exemplo, na América do Norte e também na região entre a Europa e a Ásia, né? 6, deserto, correto, né? Então, o deserto típico é o deserto do Saara, no norte da África, né? Mas a gente tem desertos na Austrália, por exemplo, nós temos deserto na Ásia, nós temos deserto também nas Américas, né? Correto. 3, florestas temperadas, muito bem. Então, as florestas temperadas, né, que predominam na Europa, e também uma boa parte dos Estados Unidos, né, aquela típica vegetação que quando no outono, né, as plantas perdem as folhas, ficam amarelas, depois perdem as folhas e tal, é isso mesmo. Florestas temperadas. Deixa eu ver, faltou um só, eu acho que o 5. Alguém sabe o que é o 5? O 5 ele é, na verdade, as regiões de clima mediterrâneo que a gente tem. Então, tanto
Ali entra o sul da Europa e o norte da África, nós temos lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Também na Austrália, uma região de clima seco e frio, a região típica de produção de oliveiras, de produção de uvas, né? Os melhores vinhos do mundo estão nessas regiões, né? A Cordilheira dos Andes, nesse desenho, assim como essas regiões de grande altitude, de cadeias de montanhas, estão representadas nessas linhas roxas, né? Então, nós temos os Andes aqui na América do Sul, as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, Canadá, o Himalaia lá entre a Índia e a China, né? Então, são as grandes cadeias de montanhas rochosas que a gente tem no planeta, essas linhas roxas, né? Mas tá bom, vocês já avançaram bastante, lembraram de bastante coisa, né? Mas, como eu disse, a gente vai ainda ter uma aula específica sobre essa questão dos biomas mundiais. Mas o que é importante vocês lembrarem agora, né, como essa junção de fatores, né, nesse caso fatores abióticos, molda o clima e, consequentemente, molda o tipo de vegetação que vai ter e, consequentemente, o tipo de animais que vai ter naquele local. Então, tudo está associado a esses fatores ecológicos, né? Aqui falando sobre, mais específico, alguns exemplos, por exemplo, aqui do Brasil, né? A gente tem nessa imagem, à esquerda, o Cerrado e à direita, a Caatinga, né? São duas regiões em que a gente tem uma condição de clima mais seco. Não chega a ser tão seco quanto o deserto, mas já tem bastante restrição da quantidade de água disponível, né? O Cerrado um pouco menos do que a Caatinga, né? Então, no Cerrado, normalmente a gente tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, a gente tem, às vezes, 6 meses de seca e depois um período onde tem chuvas regulares, né? Já a Caatinga é mais extremo. A Caatinga pode passar, algumas regiões da Caatinga, mais de um ano sem nenhuma precipitação, né? Então, vejam que as plantas têm que se adaptar muito bem a essa condição, né? Então, cactáceas são típicas dessa vegetação de restinga. Elas têm folhas adaptadas na forma de espinhos, né? E também um metabolismo é diferente. O metabolismo das cactáceas, assim como das suculentas, ele é um metabolismo CAN. O que significa isso? Essas plantas normalmente vão transpirar à noite. E essa transpiração à noite é justamente para abrir os estômatos quando está mais fresco e evitar a perda de água. Por outro lado, por exemplo, o cerrado, as plantas, principalmente as árvores, têm um tipo de adaptação um pouquinho diferente, né? A maior parte delas vai ter um grande sistema radicular, um sistema radicular muitas vezes mais desenvolvido que a própria parte aérea. Então, tanto isso é comum que muitos pesquisadores que trabalham nessa região do Cerrado falam, né, usam a expressão de que o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, ou seja, em que a parte abaixo do solo, do sistema radicular, tem mais biomassa, mais tamanho, crescimento, do que a parte superior. Justamente para tanto capturar essa água subterrânea, quanto eventualmente armazenar a água para os períodos de escassez. E essa paisagem aqui, esse ambiente que está sendo representado? Alguém sabe o que é isso? Como é que vocês chamam esse local, digamos assim? Um banhado, exatamente. Popularmente chamado de banhado, né? Ou as áreas úmidas também, né? Então, vejo que um banhado, a própria denominação, banhado, áreas úmidas, significa que tem muita água, né? Então, é uma região que acumula água. E percebam que onde tem o banhado, a gente não tem árvores. A gente tem uma vegetação mais rasteira,
basicamente de gramíneas, ou ciperáceas, outras plantas herbáceas, mas não árvores. E por que que isso ocorre? Justamente porque nessa condição tem um fator limitante, que é a água. A água, ela acaba ocupando os espaços do ar no solo e impede, muitas vezes, que as raízes consigam se desenvolver. Raízes de plantas arbóreas, como as que a gente está vendo ao fundo. No entanto, essas gramíneas que estão ocorrendo nessas áreas de banhado, elas têm adaptações para esses ambientes alagados, e aí elas conseguem predominar. Então vejam como que isso também, de certa forma, acaba criando essa condição, né, de um espaço para o desenvolvimento de algumas espécies que são adaptadas. Pode-se chamar esse local de uma clareira. Mais ou menos. A clareira, de certa forma, é uma abertura que tem dentro de um ambiente florestal. Mas, nesse caso, a clareira, ela sempre é uma coisa temporária. Então, abre uma clareira por causa da queda de uma árvore, né? Mas, depois disso, as árvores crescem e se fecha a clareira. Nesse caso, não ocorre isso, porque o banhado, ele leva milhares de anos ali naquela condição de banhado, né? Então, não é exatamente uma clareira na mesma lógica que se usa esse termo, por exemplo, para os ambientes florestais, justamente porque ela não é temporária, ela é permanente, essa abertura é permanente, né? Mas tem um ponto que é bem semelhante à clareira, que é a alta intensidade de luz que ocorre nesse local. Então tem muito mais luz, né, chegando ali no chão do que, por exemplo, naquele ambiente florestal, né, naquele ambiente onde a gente tem árvores. Mas eu não usaria essa expressão de clareira para essa situação do banhado, não. E essas áreas úmidas, né, que regionalmente o pessoal chama de banhado, são comuns em muitos lugares, praticamente todos os biomas brasileiros a gente tem essas situações. Em alguns são banhados de dimensão não tão grandes, mas em outras são áreas extremamente grandes, né? O próprio Pantanal, né, é um bioma onde quase 50% é áreas alagáveis, né? Algumas permanentes, outras não tão permanentes, né? Então, tu vê que tem algumas situações como essa que a gente precisa ter plantas adaptadas a essas situações. Bom, aqui tem uma foto de mangue, né? Você lembra que a gente falou lá no início da história do mangue, a importância da temperatura, né, da água para a formação desses locais, também que ele se desenvolve em água salobra, né? E se é água salobra, ou seja, mistura de água doce com salgada, tem salinidade, tem sal nessa água, né? E as plantas, em geral, não toleram sal, né? A maior parte das plantas vai morrer se tiver uma condição de sal na água, assim como nós também temos muita dificuldade com o sal dentro da água. Então, só que algumas dessas plantas conseguiram se adaptar a essa condição de salinidade, né? E também a uma condição que ocorre nessas regiões de mangue, que tem uma oscilação do nível da água por causa da maré. Então, a maré sobe pelo menos 2 vezes por dia, né, por causa da oscilação, e isso faz com que parte dessas raízes, dessas plantas, fique submersa por um período, né, e depois volta a baixar. De toda forma, é um ambiente bastante úmido, né? Então, essas plantas, elas desenvolveram adaptações a essas condições extremas que são o mangue, né? Então, por exemplo, essa espécie que é chamada mangue branco, o próprio nome popular da espécie é mangue branco, ela possui nas folhas algumas glândulas que permite ela excretar parte desse sal, que é absorvido pelas raízes, e ela também tem adaptações
nas raízes para conseguir respirar, ou trocar oxigênio, nesse caso, né? No momento em que a maré está mais alta e está cobrindo parte dessas raízes, né? Vejam que o mangue é uma condição extremamente restrita ao desenvolvimento das plantas, né? Então, lembra que tem a temperatura da água, tem a questão da salinidade, tem essa questão da oscilação da maré. Tudo isso faz com que realmente seja um ambiente bastante restrito. Tão restrito que são pouquíssimas espécies que têm uma adaptação para conseguir se desenvolver nesse local. Vocês lembram do mapa que eu mostrei da ocorrência do mangue no mundo, né? Então, todo esse mangue que ocorre no mundo, ou em todo esse mangue que ocorre no mundo, praticamente são 4 espécies vegetais que vão predominar. Vejam quão restritivo é. A gente tem uma diversidade de espécies vegetais bem baixa dentro desses ambientes de mangue. Por outro lado, a diversidade de espécies, principalmente peixes, crustáceos e mariscos, é extremamente alta. Os mangues têm uma altíssima diversidade, por serem ambientes protegidos, onde muitas dessas espécies acabam utilizando essas regiões de mangue para fazer a sua reprodução, né, ou pelo menos parte do seu ciclo reprodutivo nessas regiões de mangue, principalmente a questão da desova. E justamente por serem ambientes extremamente frágeis, né, com altíssima restrição ao desenvolvimento das espécies, é que os mangues são protegidos, né? Então, no Brasil, por exemplo, a região de mangue é uma área de preservação permanente. Então, esses são alguns exemplos, né, de como os fatores ecológicos eles estão relacionados com a adaptação das espécies e relacionados com a possibilidade de ocorrência de espécies nos diferentes ambientes, né? Então, muitas vezes a gente pensa, por que tem uma espécie que ocorre num local e não ocorre em outro, né? Tem muito a ver com essa questão dos fatores ecológicos que predominam em uma condição climática ou em outra condição climática. Então, Luan, eu vi essa reportagem também essa semana sobre o fungo, né? Na verdade, duas possibilidades, né? Assim, com certeza, esse fungo não surgiu, assim, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, né? Ele é uma espécie que há um bom tempo já coabita com esse ambiente. A gente tem muitíssimos, né? Então, muitas vezes a gente se depara com essas notícias de novas espécies são descobertas e tal. Na maioria das vezes é porque basicamente ninguém estudou aquelas espécies, né? Então, e principalmente espécies que não têm assim, um apelo tão grande, né? Então, normalmente grandes animais, grandes árvores e tal, têm um apelo maior, e aí as pessoas se interessam mais. Mas fungos, bactérias, insetos, são coisas que são mais difíceis de serem pesquisadas, né? Com certeza, para formar uma nova espécie, precisa de um bom tempo, né? Um tempo que a gente precisa que aquela local, né, permita o desenvolvimento de uma nova espécie, né? Então, é um fenômeno que a gente chama coevolução, né? Então, surgir uma nova espécie requer tempo. Então, com certeza, já estava lá um significativo tempo. Só estava esperando alguém para estudá-la, né, e descrevê-la como uma nova espécie, obviamente. Também existem situações, plantas, ocorre bastante isso, inclusive, que duas plantas foram classificadas como o mesmo nome, mas depois se percebe que elas são diferentes. Isso porque sempre tem algumas diferenças tênues, né?
Mas existem algumas características que claramente distinguem uma espécie da outra. Assim como o contrário também, às vezes uma espécie foi descrita aqui no sul do Brasil, outra espécie foi descrita lá na Amazônia, isso lá em 1700 e pouco, né, quando eles nem se conversavam, digamos assim. E hoje em dia, como existe muito mais possibilidade de trocas de informação, algumas dessas situações acabam sendo corrigidas, inclusive. Então, duas espécies classificadas como espécies distintas passam a integrar uma única nomenclatura. Então, são duas situações distintas. Mas, obrigado pela lembrança ali, realmente foi uma notícia da semana passada bem interessante sobre essa descoberta lá. Pessoal, perguntas sobre essa questão dos fatores ecológicos? Alguma dúvida a mais? Então eu vou compartilhar com vocês agora o arquivo, que é o arquivo do exercício propriamente dito dessa semana, para me explicar mais ou menos para vocês qual é a tarefa de vocês. Então vocês devem estar vendo agora sim um arquivo Word, né? Que é o roteiro, digamos assim, da aula prática ou da atividade prática que vocês têm que desenvolver. Lembrando que né, a gente busca estimular essa questão da observação. Se vocês lembrarem, né, da nossa primeira aula, quando a gente discutiu a importância de nós conhecermos a nossa casa, ou seja, o nosso ambiente, né, isso passa por esse processo de observação, isso passa por desenvolver essa habilidade de observação das atividades e dos ecossistemas onde a gente está inserido, né. Então, essa é mais uma forma de a gente estimulá-los a isso. Então, o que basicamente vocês têm que fazer nessa atividade dessa semana? Procurar dois ambientes distintos, né? Próximos, ou não necessariamente próximos, né? Mas que vocês tenham condições de visitar os dois ambientes distintos e levantar fatores bióticos e abióticos sobre cada um desses ambientes, né? Para isso, vocês têm um roteiro aqui, o primeiro em relação aos fatores abióticos, uma tabelinha, digamos assim, para comparar esses dois ambientes. Então, em relação à temperatura, à intensidade luminosa, ou seja, a quantidade de luz que chega, umidade, solo ou outra característica. Vejam, não necessariamente todos esses fatores vão ser diferentes ou precisam ser diferentes para os dois ambientes, né? Mas pelo menos um deles tem que ser, porque senão não se caracterizaria como um ambiente distinto, né? Se tudo fosse igual. Né? Mas a temperatura pode ser a mesma, o que varia é a umidade, ou o que varia é a intensidade luminosa, o solo, e consequentemente as espécies que estão ali ocupando. Né? Então, caracterizar esses dois ambientes distintos em relação aos fatores abióticos, e depois em relação aos fatores bióticos, descrever essa vegetação, esse local, né? Pode ser através de um desenho, pode ser através de uma fotografia que represente esse local. E também alguma adaptação que vocês observam que aquelas espécies, ou que uma ou muitas espécies têm naquele ambiente, né? Então uma espécie que é adaptada mais a uma condição de sombra e umidade, outra espécie que é mais adaptada à questão da seca, ou adaptada à questão do sol, né? Pode ser planta, pode ser animal, pode ser micro-organismo, não tem uma restrição em relação a isso, né? Mas basicamente é tentar identificar esses fatores ecológicos associados aos dois ambientes. E mais ou menos dividido ali entre os fatores abióticos e os fatores bióticos.
Ele pode ser digitado ou escrito à mão, tanto faz, Marcelo, não tem essa limitação, qualquer uma das duas possibilidades. Como quantificar a umidade? Então, obviamente existem aparelhos para isso que vão dizer com precisão, digamos assim, qual é a umidade desses locais, né? Mas a gente, nesse momento, vai fazer uma coisa mais empírica, né? Então, por exemplo, essa umidade pode ser pela vocês literalmente amassar parte desse solo, por exemplo, se vocês estão se referindo à umidade do solo, né? Normalmente, o solo que é úmido, ele vai agregar, ou seja, ele vai compactar, formar uma massinha, né? Já o solo seco, ele dificilmente vai manter esse agregado, então ele vai esfarelar. Então essa é uma possibilidade de como vocês verificarem essa questão da umidade, né? Se vocês estão falando de umidade do ar, né, aí existem, por exemplo, equipamentos que junto com o termômetro conseguem medir a temperatura do ar, né? Mas aí, obviamente, não necessariamente vocês têm isso disponível tão facilmente, né? Então, Rafael, tanto faz, pode ser, você pode estar falando da umidade do ar, como você pode estar falando da umidade do solo, aí você que vai especificar ali na tua observação, ou mesmo as duas, pode ser as duas umidades também, né? Mas aí é você que especifica o que você observou naquele. Intensidade luminosa é a quantidade de sol, literalmente, que entra ou que está ocorrendo naquele ambiente, né? Imagine uma situação, hipotética, que vocês vão observar uma área que é um gramado, né? Um pátio gramado, e outro que é um ambiente de sombra ali, que tem algumas árvores, né? Uma praça, um capão de mato, alguma coisa assim, né? Então, obviamente, mesmo que você não consiga medir a intensidade luminosa, vai ter uma diferença clara entre os dois ambientes, que é isso que você vai descrever. Então, uma intensidade luminosa bastante intensa, praticamente 24 horas, não, porque não tem sol 24 horas, né? Mas 10 horas por dia de luz, né? Enquanto no outro a intensidade luminosa é difusa, ou seja, não chega sol no chão da floresta, mas tem uma certa luz que chega lá na copa das árvores, né? De determinado local que tenha olfator, é isso? Não sei se eu entendi. Você fala da umidade, Rafael, nesse caso? De certa forma, você vai observar. A primeira coisa que tem que fazer é definir quais seriam os dois locais e aí tentar observar. Como que é a intensidade luminosa nesse local? E aí você pode, inclusive, fazer uma comparação com o outro. Aqui é mais intenso, no outro é menos intenso. Como que é a umidade? Aqui está uma umidade presente, clara, né, no solo, e no outro não. Por causa, inclusive, da intensidade luminosa, é praticamente seco, né? Então, é uma descrição que vai depender muito de cada ambiente. Assim, é difícil agora, assim, dizer exatamente o que vai ser cada um deles, né?